Salve, salve nação, saudações! O dia começou quente com uma bomba! Jorge Jesus quer voltar para o Mengão. Jesus! Muito bem, cara, vamos aqui então. Separei para vocês o melhor trecho do programa Jogo Aberto da Renata Fã e Denilson Show, trazendo as informações e últimas notícias do Mengão para você. Quero já, pedir o seu like. Este vídeo merece like. Caprichei para vocês. Se inscreva no canal se você é novo aqui, seja bem-vindo. Compartilhe o nosso vídeo aí com seu parente, com seu vizinho. Vai ajudar bastante o canal. Valeu, galera. Vamos lá então. Créditos de vídeo é da Band, canal Jogo Aberto, link aqui na descrição como créditos, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Sem perder tempo, cara, vamos lá, simbora. Bom, voltando para a Libertadores, o Flamengo poderia ter se classificado já ontem, mas ficou no 2-2 com o Tajeres lá em Córdoba, na Argentina. E um detalhe, tem um gol reclamado, um impedimento que teria acontecido e não tinha VAR, então ficou a decisão de campo. Pois é, Renato, que absurdo. Que bacana essas atitudes. A gente fala de tanta coisa ruim no futebol e muito bom quando os clubes dão exemplos positivos para a sociedade, não apenas para torcedores. Denilson, o Flamengo não jogou mal, mas a torcida também estava inflamada em Córdoba. A gente viu que o Tajeres estava empolgado, precisava do resultado. Não é ruim empatar fora, você tem jogos em casa, mas o Flamengo poderia ter garantido a classificação e reclama muito da arbitragem também. O gol que você falou lá acho que foi o segundo gol. Foi o segundo gol que o Isla estava na marcação, para mim estava impedido. Eu acho que se tivesse a interferência do VAR, que não é o caso, né? Que nessa primeira fase de Libertadores não tem, o VAR teria anulado o gol. Mas, independentemente disso, acho que faltou um pouquinho também de repente, de comunicação no sistema defensivo do Flamengo, que está sendo muito questionado. E é um sistema defensivo lento, né? Isso aí também não é uma crítica, mas são jogadores mais velhos que estão com dificuldade em fazer essa recomposição. Desde o meio de campo, quando o Flamengo perde a bola, do meio de campo para trás, eles têm uma dificuldade em recompor na marcação. Quando a gente fala que o Flamengo é muito forte tecnicamente, ou na parte ofensiva, é porque tecnicamente os jogadores são bons, desde o sistema defensivo. Tá aí o gol que a gente estava falando, Loirão. Esse gol, para mim, o jogador do Tajeres estava na frente. Na verdade, o grande problema é que depois que a imagem foi congelada e mostrada na televisão, o biquinho da chuteira, isso nunca em campo você vai conseguir ver. Eu não achei um lance tão claro assim. Agora, concordo com você que se tivesse o VAR, logicamente seria feita a conferência, o gol teria sido anulado. O problema é que a decisão tem que ser ali em campo, é muito rápido o lance. E eu fiquei olhando 2, 3 vezes, depois que congelaram a imagem, mostraram aquele biquinho da chuteira, aí você olha, claro, estava impedido, não é? Agora, o problema todo é que, além do jogo, do empate do Flamengo em campo, o que está chamando a atenção mesmo foi uma declaração do Jorge Jesus, dizendo que gostaria de voltar agora ao Flamengo e que daria um prazo até o dia 20 para o Mengão resolver essa situação. Entre elas, a vontade de voltar ao Flamengo. Ele estaria dando um prazo até o dia 20 desse mês, 20 de maio, e aguardando, então, uma proposta, uma sondagem, uma conversa com o Flamengo. Ele disse que não depende só dele, mas que ele tem sim vontade de voltar agora ao rubro-negro. E essa não foi a única declaração do Jorge Jesus. Ele falou também sobre o jogo, durante o jogo. Por exemplo, disse que nunca usaria o Ilharão como zagueiro, no máximo no final de uma partida, precisando tirar um zagueiro para colocar um atacante. Aí o Ilharão até poderia ser deslocado para a zaga, mas que não seria uma mudança comum no time dele. Além disso, ele também pareceu ser contrário ao rodízio de goleiros. Lembrando que o Flamengo contratou o Santos há pouco, mas o Hugo também vem revezando no time titular. O Jorge Jesus parece ser contrário a isso. Além dessas declarações, durante a semana, o Gabigol jantou com o Jorge Jesus no final da semana passada. E pelo que o Jorge Jesus deu a entender, o Gabigol disse que a diretoria do Flamengo está pedindo para que os jogadores não o encontrem aqui no Rio de Janeiro, que isso pegaria mal para o Flamengo, em relação também à relação com o próprio Paulo Souza, pedindo para que esses encontros não aconteçam e que os jogadores não mantenham essa relação com o próprio Jorge Jesus. Além disso, o Jorge Jesus teria falado também sobre os treinadores portugueses no Brasil e que o favorito dele seria justamente o Vitor Pereira, do Corinthians, até pelos resultados que ele tem lá em Portugal. Em 18 anos de carreira são 8 títulos, seria um trabalho mais consolidado. Em relação ao Abel Ferreira, ele teria dito que naquele primeiro momento, quando ele ainda estava aqui no Brasil, o Jorge Jesus dizendo, que ele não era tão a favor do trabalho do Abel Pereira,
principalmente pelo futebol reativo. Mas como vem dando frutos, agora ele passa a respeitar cada vez mais, Renata. Que coisa. Eu fiquei prestando aqui atenção em tudo que o Thiago resumiu pra gente. Muito obrigada, Thiago. Foi super bem. Agora, nossa, que bomba. Pra que uma entrevista assim, hein, Denilson? Tô Pra causar? Renata. Tô espantado Tem também, coisas que você pode pensar e não necessariamente precisa falar. E ali ele fala, por exemplo, o Rogério Ceni usou o Arão várias vezes como zagueiro, que veio depois dele, não é? Depois do Domi. E a gente viu algumas declarações sobre os técnicos portugueses. Claro, ele tem todo o direito de escolher o preferido, mas hoje é nítido que o melhor técnico de um técnico português é o do Abel Ferreira, aqui no Brasil. Aqui. Loirão, primeiro, enfim, eu vou imaginar que eu tô num bar com os amigos, trocando uma ideia, eu falar, mano, pensa numa trairagem. Rapaz, isso é uma trairagem, Leirão. Isso é uma trairagem. Se o Vitor, que tá no Corinthians, estivesse no Flamengo, ele falaria que o Vitor seria o cara fera e tudo mais? Não sei se falaria. Agora o Paulo deve estar contente, hein? Com o compatriota, hein? Tá. Que trairagem. Não, quero falar sobre esse assunto ainda com você na sequência, mas agora... Denilson Show. Hoje, a liberdade de imprensa esportiva é muito grande. Tem muita democracia, programas no YouTube, na televisão, na internet, no rádio, enfim, na imprensa escrita. E essa entrevista foi dada para o jornalista Renato Maurício Prado, do UOL. E ele diz isso, que ele tem vontade de voltar, que ele deu para o Flamengo um prazo até o dia 20. Além disso, tem essa foto aí circulando, ele almoçando com o Gabigol, que até aí a vida é de cada um, qual o problema, ex-técnico e jogador. Isso. Mas essa declaração falando sobre a escalação do Arão como zagueiro, que é um improviso que está sendo feito pela necessidade, na minha opinião. E mais do que isso, aparecer assim em público, falando desse jeito, não é melhor esperar, então, se o Flamengo quer negociar com ele, depois se manifesta, mas agora causou um rebuliço. Causou um rebuliço no momento que aparentemente, tá, obviamente a gente está no dia a dia do Flamengo, de nenhum clube, infelizmente, a gente não tem mais esse acesso que a gente tinha no passado. Agora, no momento que parece que o Paulo estava conseguindo fazer o time jogar, o torcedor estava um pouco mais satisfeito com o trabalho, resultados começando a acontecer, aí vem essa declaração do principal, pelo menos nos últimos anos, o principal treinador do Flamengo, que deu tantas alegrias para o torcedor do Flamengo. É óbvio que você, como torcedor do Flamengo, ouve a declaração de um cara que fez você muito feliz num passado não tão distante, você vai fazer o quê? Você quer esse cara de volta? E aí ele vem a público e fala, eu quero voltar e ainda te dou mais, hein? Até dia 20. Se até dia 20 não tiver uma proposta, eu preciso buscar a vida. Mas agora imagina o Paulo 15 dias. Aí a gente entra nessa questão. Como eu sou o Paulo Souza, eu falo, poxa, que sacanagem. Isso é uma falta de respeito com o trabalho que eu estou fazendo aqui. No dia a dia, que é o Paulo que está vivendo o dia a dia, você citou aqui, não sei se estava no ar, você falou de algumas ausências que o Paulo Souza tem no sistema defensivo. O Fabrício está fora, o Rodrigo Caio está nessa transição. Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, todo mundo fora. O Pablo que se machucou agora. O Pablo se machucou ontem. O Pablo que se machucou agora. A gente está mostrando na tela aí a comparação. Não dá, enfim, não cabe a comparação ainda com o trabalho, né? Óbvio, o Jorge Jesus, parabéns, um trabalho excelente. Mas eu acho que o comportamento dessa entrevista, eu acho que não foi... Faltou com respeito com o profissional acima de tudo. Uma coisa eu vou falar pra você, quando a gente tem a torcida, o lado do coração é muito bom, mas nem sempre o seu time corresponde. E como é bom para quem ama futebol acompanhar trabalhos incríveis, bem executados, onde os jogadores se esforçam mais. É o caso do Jorge Jesus. O que ele fez no Flamengo, conquistar um Brasileirão, concomitantemente com uma Copa Libertadores, não é? Ganhar um estadual. Um cara que fez um trabalho excepcional e que até hoje é comentado por méritos. Mas muitas vezes o Jorge Jesus não se preocupa com as declarações que ele dá, ele fala mesmo, ele não tem, assim, sensibilidade. Agora, o que eu penso também, Denilson, é que outros fizeram um trabalho. Ele poderia ter ficado, ele quis ir embora. Quando começou a pandemia, ele tinha contrato assinado com o Flamengo, ele disse, estou indo embora, não quero permanecer. Ele poderia ter números até melhores que o do Abel Ferreira, por exemplo, aqui no Brasil, mas ele quis ir embora, foi uma decisão pessoal. E agora, ele chega e fala esse tipo de coisa e publicamente... Ele foi muito... Não é legal, até porque eu acho que tem... Por isso que a gente reclama que aqui no Brasil, os técnicos não têm união. Em Portugal, pelo jeito, também não. Também não. Assim, eu com toda a humildade do mundo, para mim foi uma grande falta de respeito do Jorge Jesus. Não estou falando aqui do sentimento de querer voltar ou não.
Falando de uma conduta profissional, de uma ética de trabalho com um companheiro, com um compatriota. E aí, independente também, tá? Independentemente de ser português, de ser compatriota ou não. É uma falta de respeito com o profissional que está no cargo. E volto a falar aqui, sendo repetitivo. O trabalho parece que está sendo bem feito. Parece que a diretoria, os jogadores estavam satisfeitos com o trabalho, ou estão satisfeitos com o trabalho do Paulo. Aí vem uma declaração como essa para tumultuar um ambiente, para causar ainda mais pressão, o que já existe dentro do Flamengo, independente de estar ganhando ou perdendo, existe uma pressão muito grande dentro do Flamengo, fora do Flamengo, porque é um clube que tem uma torcida muito grande. Os resultados estavam acontecendo, aí vem uma declaração como essa só para tumultuar um ambiente. Não, o pior não é isso, é que se ele efetivamente quer voltar e ele vai ter uma pressão para que ele retorne. O quê? A torcida do Flamengo vai enlouquecer com isso. Tem clássico agora contra o Botafogo, 11 da manhã no domingo. Se não ganha esse clássico com uma declaração dessas... E te falo mais, Loirão. Ele falou, você falou aí, Loirão, você falou aí do posicionamento do Arão, né, de zagueiro, né? Que o Rogério Ceni utilizava. Aí você tava falando, eu tava pensando aqui. Ele falou isso no jogo, né? Que o Arão fez o gol contra. Né? Faltou uma comunicação que não com o Santos. Aliás, gol contra vinha acontecendo, não é? Mas e se o Arão também não tivesse marcado um gol contra no jogo de ontem? Ele falaria, tipo, ó, não coloca... Eu não sei, cara, ele foi infeliz. Não, eu acho que o que ele quer dizer é que o Arão tem que ser utilizado na posição que ele sempre rendeu mais, segundo o Jorge Jesus, que é como volante, não é? É complicado. Galera, cara, eu estava pensando exatamente o que a Renata Fã falou. A torcida do Flamengo vai enlouquecer agora, pedindo a volta do Jorge Jesus. Porque, cara, o torcedor é apaixonado, é movido à paixão. E os resultados que o Jorge Jesus conseguiu no Flamengo, ninguém conseguiu mais, né? E dificilmente alguém irá conseguir. Cara, eu vou ser sincero, não posso ser contra os meus princípios. Eu tenho que falar o que eu penso. E é isso, eu vou falar o que eu estou pensando. Jorge Jesus, cara, isso que ele está fazendo é muito errado, porque ele, se pondo à disposição, tenho até o dia 20, se quiser eu volto e tal. Mano, é muita trairagem com Paulo Souza, né, cara, que é compatriota dele. Se fosse outro técnico, também seria errado fazer isso, né? Tirando o emprego do seu compatriota, do seu colega de trabalho. Eu acho isso errado, isso é um ponto, tá? Por que o Jorge Jesus quis ir embora? Por que ele não ficou? Por que quando o Flamengo viajou no fim do ano para Portugal para acertar com ele, ele não acertou com o Flamengo? Por que ele não voltou naquela época? Ele esperou o Flamengo contratar outro para ele sair do Benfica, o Benfica mandou embora, o cara tá... Treta, né, galera? Treta de Benfica, Jorge Jesus e Flamengo. Tudo isso aconteceu porque o Flamengo não esperou uma semana a mais. Cara, é meio complicado, mas a gente tem que falar o que pensa. O Jorge Jesus, se voltar, vai fazer o que fez em 2019? Vai ganhar um título ou dois ou nenhum? A gente nunca vai saber. A gente só vai saber se ele voltar. Mas será que essa diretoria do Flamengo vai fazer isso? Vai mandar o Paulo Souza embora e contratar o Jorge Jesus? Cara, a gente só vai saber disso conforme os dias vão passando. É complicado. Eu queria demais que o Jorge Jesus tivesse voltado para o Flamengo quando o Flamengo quis contratar ele. Agora, neste momento, cara, seria uma bomba se o Flamengo mandasse embora o Paulo Souza e contratasse o Jorge Jesus. Mas eu nem sei o que falar porque mistura sentimento de torcedor com sentimento do que é certo e do que é errado. Eu vou repetir. É uma conduta errada do Jorge Jesus, mas o torcedor quer demais que ele volte, cara. Eu quero que você comente aqui o seu sentimento. Você quer que ele volte, mas você acha certo isso? Você acha errado? Quero que você deixe o seu ponto de vista aqui no nosso vídeo para a gente ler depois. É interessante, porque cada pessoa pensa de uma forma, né? Eu não sei o que eu quero. Eu tô em cima do muro. Eu quero que ele volte por causa do futebol, mas eu acho errado o que ele tá fazendo, entende, galera? Vocês me entendem, pelo amor de Deus? Eu tô nessa situação agora. Tô em cima do muro. É errado, mas se ele voltasse seria bom. Poxa vida, eu não sei o que fazer e falar. Mas é isso. Comentem aqui, eu quero saber o que você acha. E errado mas se ele voltar, rapaz, seria legal, hein? Mas é errado.
Sabe o diabinho, o anjinho aqui, ó, na minha orelha? Tô desse jeito. Mas é isso, galera. Valeu, saudações. Fui.